Olá, boa tarde. Eu sou o Guilherme Eu Tavares. sou a Amanda Bittar. Nós somos idealizadores do Favela Sounds, que é o Festival Internacional de Cultura de Periferia. É um festival que surgiu de início no Distrito Federal, mas que tem braços agora para serem ampliados e ocupar outras capitais brasileiras. Afinal, estamos falando de um assunto que tange o país como um todo, que são as favelas, o processo de favelização e a cultura ali. Favela Sounds surgiu no intuito de ser um grande hub da cultura periférica do mundo. O que significa isso? É o lugar onde a gente bota em contato, onde a gente promove trocas entre grandes agentes da cultura periférica do Brasil, sejam eles do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, com artistas que carregam essa identidade quebrada, favela, ao redor do mundo, sobretudo, é claro, na África e na América Latina. No ano de 2018, a gente levou 2 versões pockets do festival para São Paulo, no Sesc Pompeia, e para o Rio de Janeiro, dentro de um projeto chamado Conexidade, na Praça 15. E a ideia da nossa submissão à chamada pública da Petrobras para a seleção de projetos culturais agora seria levar o projeto na sua integridade, na sua plenitude, para outras 2 capitais brasileiras que passam pelo processo, na verdade conduzem o processo de favelização do país, que é o Rio de Janeiro e Salvador. Bom, o Favela Sounds é dividido em 4 etapas, são os braços estruturantes do festival. A primeira delas é uma etapa de oficinas, onde a gente adentra centros culturais independentes para levar a formação mesmo para os jovens que frequentam que são daquelas comunidades e frequentam esses espaços, muito na ideia de profissionalização e de que essas pessoas consigam entender a cultura como um trabalho e como uma possibilidade de futuro. O segundo braço estético do festival envolve as escolas públicas, as redes de ensino públicas, de onde a gente estiver, em qualquer uma das cidades, e na verdade influi na formação de jovens, adolescentes e de crianças também, em relação a assuntos que tangem as suas juventudes periféricas e o futuro profissional desses jovens, claro, pensando tudo a partir da cadeia produtiva da cultura, que a gente sabe que é uma das mais lucrativas do mundo. Bom, na nossa terceira etapa a gente entra em unidades do sistema socioeducativo. A ideia é conversar e conseguir, de alguma forma, incentivar e contribuir para a ressocialização de jovens que estão em situação de privação de liberdade. Geralmente são jovens menores de idade e a nossa ideia é realmente chegar lá com arte, com cultura, para poder dar uma luzinha aí para essas pessoas poderem voltar à sociedade. E a última etapa, talvez a mais conhecida pela crítica especializada, pela mídia brasileira e até pela mídia internacional, são os shows de grande diversidade que o Favela Sounds propõe todos os anos. No ano passado nós fizemos, por exemplo, 25 shows dentro de 2 dias de programação, e a ideia é mesclar linguagens e estilos musicais das periferias do país, como dito antes, com essa imagem favela que se tem mundo afora. Então, a gente pensa essa curadoria trazendo uma proposta de encontro, por exemplo, entre o funk e o rap, o kuduro e o tecnobrega, o brega funk, novo estilo pernambucano, com o pagode baiano, e outras linguagens que são vistas fora do país. Uma aproximação com a música colombiana, a música latino-americana, enfim, com os países lusófonos de África, e sempre pensando nas linguagens urbanas, o que a rua tem ouvido naqueles tempos. Isso é pauta para o Favela Sounds. Bom, em Brasília nós temos 3 edições realizadas, estamos caminhando para a 4ª agora em 2019. Tivemos públicos bem interessantes e numa crescente bastante válida aí para a nossa construção. Em 2016 foram cerca de 13 a 15 mil pessoas, em 2017 foram 23 mil pessoas e ano passado a gente conseguiu um público de 30 mil pessoas, isso em 2 dias de realização de shows e atividades formativas. Nosso público é bastante diverso, a gente tem pesquisas que falam, que trazem um pouquinho aí do perfil deles, então 70% do público que a gente consegue reunir em Brasília de fato vem das periferias aqui do Distrito Federal, são jovens que vão de classe B a D e que realmente conseguem transmitir pra gente aí um pouquinho do que trocar conosco um pouco de cada uma das realidades das comunidades onde eles vivem.
É legal dizer que Favela Sounds é gratuito em todas as suas dimensões. Então, quando a gente pensa em tirar esse projeto do Distrito Federal e levá-lo ao Rio e a Salvador, primeiro porque essas duas cidades passam por processo de favelização, o processo de favelização no Brasil, é dali que surgem as favelas, e dali também há as maiores expressões, as forças expressivas das quebradas. Mas para que essas quebradas frequentem os eixos centrais das cidades, além de ser gratuito, o festival oferece ônibus gratuitos, né? Saindo de vários endereços distintos da cidade, levando para o centro e voltando, sempre associado às escolas e aos centros culturais independentes nas quebradas. É legal falar também que a nossa ideia com esse projeto, essa circulação nacional do Favela Sounds, é de ampliar a participação nacional do evento. A gente acredita que não é um evento que tenha um aspecto de regionalidade, afinal de contas estamos tratando aqui de um assunto que tange o país como um todo e que une o país como um todo. Claro, a música periférica hoje é quase uma identidade nacional, já visto funk e o levante de grandes artistas do funk e tudo mais. E para além disso, tentar trazer esse caráter internacional, ampliar o caráter internacional que o festival já tem para uma outra seara que a gente acredita que agora é possível de se fazer, que é a onda das coproduções, das residências artísticas, para pensar o crescimento da cadeia como um todo aqui no país e trazer referências internacionais. Bom, como o Guilherme falou, a gente teve pequenas edições realizadas em 2018 em São Paulo e no Rio, dentro de outros projetos, mas esse ano a nossa ideia com esse edital da Petrobras é realmente chegar com a nossa força total, com o festival como um todo, levando todas essas etapas já explicadas e visando públicos tão grandes quanto a gente tem conseguido aqui no DF. Então, realmente, a ideia é fazer 2 edições, uma no Rio e uma em Salvador em 2019, e uma no Rio e uma em Salvador em 2020, completando aí 4 edições robustas e com o peso que elas têm aqui em Brasília. Então, a nossa ideia é muito de fortalecer essa marca e entendendo sempre que esse corte de favelas que tem no Brasil inteiro é essencial para a nossa formação, para o que a gente é hoje, e que essas favelas estão todas em contato também, são uma rede criativa muito grande que precisa ser fortalecida e que tem ganhado muito mais visibilidade, como ele disse. E para selar essa possível parceria entre o festival e a Petrobras, nós decidimos criar um espaço a gente fala melhor sobre ele dentro do projeto submetido à Petrobras agora nessa chamada pública, que é o Espaço Petrobras, onde a gente quer explorar outras linguagens da cultura periférica e coisas que são de enorme interesse para a juventude que nos frequenta, que nos frequentará nessas outras praças, né? No primeiro ano, aí, em 2019, o Espaço Petrobras vai se dedicar a uma curadoria de games da diáspora. São games open format, em que os deslocamentos humanos, a xenofobia, temas que são muito presentes hoje no debate mundial, são explorados e, na verdade, tem um tom até pedagógico. Então, a cultura dos games já é uma coisa muito grande, explosiva no país, e a gente acredita que o nosso público é aficionado por isso e que dá para se estudar e se ensinar a partir dessa perspectiva e dessa lógica dos jogos. E no segundo ano a gente ataca junto aos esportes e queremos propor dentro desse Espaço Petrobras uma pista de skate mapeada em 3D com a identidade visual da Petrobras ou numa cocriação com a Petrobras, mas onde a enorme juventude que acompanha o projeto e projetos do tipo Favela Sounds que trabalham a cultura urbana possam usar esse espaço que é do patrocinador de ativação de marca, mas que possam também desfrutar de um momento de alegria entre os amigos e tudo mais, né? Eu acho que é isso. A gente agradece a atenção de vocês e gostaríamos muito de ter a Petrobras no alicerce desse crescimento do Festival Favela Sounds para as outras praças que são tão importantes, né? É tão fundamental se discutir favela hoje em dia, e isso se torna maior ainda quando você vai às cidades de onde surgiram as favelas, que existem no mundo inteiro, mas não com essas definições que, sobretudo, Rio de Janeiro e Salvador têm.
Obrigado. Valeu. E até a próxima. Tchau.